Yanda Carude, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao último momento do nosso encontro do curso Floresta de Saberes. Eu gostaria muito de agradecer a toda a equipe técnica, a toda a equipe também da tradução, a vocês pela presença, às nossas parentas. Agradeço também, aos estudantes não indígenas que estão aqui conosco também, fortalecendo esse movimento. Eu gostaria de chamar o parente Isael Machacali, a parenta Sueli Machacali, para que a gente possa abrir hoje com os cantos também. Muito bem-vindos, parentes, fique à vontade. Dạ bày. Dạ nè. Cực. Chị đi chơi. Bai. Amachak Bai. Amachak Bai é boa tarde. Fala aí, Amachak Bai. Ok. Aqui eu vou fazer o canto pequeno para você aprender. Canto é simples, né? É alfabeto, né? Até o criança aprende, né? Que toca. Porque nós temos o canto, né? Alfabeto, né? É canto pequeno, curto. Aí eu estou querendo falar com você. Eu sou Isael, né? Machacali. Eu moro no município de Teofotão, né? Estado de Minas. Eu sou cineasta também, né? E liderança também. E coordenador, né? Da escola diferenciada também. Eu fui professor de letras também, né? Nós estamos trabalhando para publicar o dicionário também da nossa linguagem. Aí saiu primeiro o gramática também. Aí eu estou aqui, fico muito feliz, né, com o nosso parente, que está tudo aqui, né? Mas eu vou ensinar vocês. Mas eu estou querendo falar com todos os homens, né? Me acompanhem a aprender. Eu vou cantar primeiro, todos, o homem, né, aprende, né? Depois, né, Sueli vai responder, né, com as mulheres. Acompanha a Sueli depois. Bora. Mas se nós cantar mais fraco, nós vamos perder, né? Se as mulheres vão cantar mais forte, eles vão ganhar. Mas vocês têm que me ajudar, né? Todos os homens. Bora. Escuta a primeira. Prr, prr. Aí, ho, ho, aí. Prr, prr. Prr, prr. Aí, ho, ho, aí. Ué! Aprendeu? Agora os homens vão me ajudar a cantar. Bora. Prr, prr. Aí, ho, ho, aí. Prr, prr. Prr, prr. Aí, ho, ho, aí. Ué! Agora nós vamos aumentar mais, né? Porque nós estamos fraquinhos, né? Bora. Prr, prr, prr. Aí, ho, ho, aí. Prr, prr. Prr, prr. Aí, ho, ho, aí. Prr, prr. Prr, prr. Aí. Ué!
Nós perdeu, né? Nós somos muito fracos. Eu vou falar. Vou falar que é esse canto é da andorinha. Quando a andorinha entra dentro da cachoeira, né, no rio, e aí ele sai e balança para soltar a água, aí faz assim, aí para sacudir, para cair a água, né? Aí hoje, né, esse canto, né, que fica, né, na memória, porque hoje, né, o rio, né, fala, né, o rio fala, oh, é tipo o barulho da cachoeira quando você vai e faz, oh, é tipo um barulho, né? Aí por isso que é cachoeira com mais andorinha, né? Esse canto. E isso ficou só na memória por causa do hoje um rio, né? As cachoeiras tudo poluído. Vai. Fala de novo. Tchabuca. Tchabuca. Tchabuca é andorinha. Vai. Obrigado. Agradeço imensamente por esse presente maravilhoso. E agora eu queria convidar, então, explicar um pouquinho a dinâmica para as pessoas que chegaram depois. Nós teremos agora uma partilha dos relatos críticos que foram feitos por estudantes, por parentes, por apoiadores, que vão trazer, então, as suas impressões, as suas partilhas agora. E, na segunda parte, nós teremos a exibição desse documentário que foi feito, do primeiro encontro que nós tivemos no território Calipetã. Então, a gente conta muito também com a escuta e com a partilha de vocês. Eu vou apresentar, então, as nossas pessoas convidadas. Queria pedir uma salva de palmas para o parente Eric Kamikiwa. Pode vir, parente. O parente Eric é pertencente ao povo Curã-Bacairi, falei certo, parente? Bacairi, do estado do Mato Grosso, da aldeia Paquera, município de Paratininga, Mato Grosso. É cientista social, antropólogo, doutorando em antropologia pela USP, pesquisador indígena, atuante no movimento indígena a nível nacional e estadual, é escritor indígena e artista também, especialista em pintura corporal e artes do seu povo. A nossa segunda convidada é a Sofia Pinheiro. Uma salva de palmas. A Sofia é pensadora visual, professora, educadora popular, artista visual e cineasta, é doutora em cinema e audiovisual, mestre em antropologia social pelo Pegas UFG, licenciada e bacharel em artes visuais, é professora titular do Departamento de Cinema do Centro Universitário Armando Tavares Penteado e uma das coordenadoras e conselheiras da Rede Catarririne, Rede Audiovisual das Mulheres Indígenas. Por meio de pinturas, desenhos, performances, fotografias e outros suportes audiovisuais, suas proposições artísticas confluem questões sobre mulheridades e ecologias, sendo atravessadas também por seu ativismo feminista e em prol dos direitos indígenas. Desde 2015, desenvolve trabalhos de criação colaborativa junto a diferentes artistas indígenas a partir do cinema comunitário e oficinas de formação audiovisual e política, voltadas especialmente para mulheres indígenas. Bem-vinda, Sofia. Queria também convidar e pedir uma salva de palmas para a Natália Farias. A Natália é enfermeira e doula e atualmente faz doutorado em saúde pública na Faculdade de Saúde Pública da USP. Seus interesses de pesquisa estão nos temas de saúde e cuidado da mulher indígena, justiça reprodutiva, cuidados na gestação, parto e violência obstétrica, com foco na região do Alto Rio Negro, Amazonas. Bem-vinda, Natália. Nós temos mais uma cadeira, então a gente vai alternando aqui os nossos convidados, mas eu já vou apresentar, então, também a Naí Verá,
Obrigada, Mati. A Ana Iverá é bióloga e antropóloga paraguaia que mora no Brasil. Atualmente realiza seu doutorado em antropologia social na Universidade de São Paulo. Foi bolsista no Becalo Paraguai. Sua linha de pesquisa está focada na etnologia das terras baixas sul-americanas, em especial junto aos povos guarani. Apoia e assessora organizações que trabalham em prol dos direitos dos povos indígenas. Trabalhou por 10 anos no setor público, no Ministério de Educação e Ciências, na Secretaria Nacional de Cultura do Paraguai, participando da construção coletiva das políticas públicas com e para os povos indígenas. A Betena, obrigada pela presença. E agora eu convido e peço uma salva de palmas para o parente Emerson Guarani. O parente Emerson é doutorando e mestre em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de São Paulo. É bacharel em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC. É guarani, professor titular de Sociologia da Rede Estadual de Educação de São Paulo. É pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios. Desde 2010, atua na formação de professores da Rede Pública de São Paulo e Grande São Paulo, frente à implementação da Lei 11.645. A pesquisa Povos Indígenas na Metrópole, Movimento, Universidade e Invisibilidade na maior cidade da América, destaca a presença indígena nas grandes cidades, em especial na cidade de São Paulo. Assessor para o Currículo Indígena de 2021 a 2023, na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, faz parte de uma nova geração de cientistas sociais, com sua antropologia vindo ao encontro com uma nova descrição que inverte os papéis durante o processo de pesquisa, transformando os povos indígenas dentro da antropologia, sociologia e psicologia de objeto de pesquisa a sujeitos de conhecimento. Muito bem-vindo, parente. Agradeço. E nós teremos, então, uma fala de em torno de 15 minutos de cada um de vocês. Então, a gente agradece novamente pela presença e pela partilha. Fique à vontade, viu? Eu dou a mão, curado mundo, e exeder que me quer, e vira tar kula que dá show dele, cara, dentro da tar, a lei que nós amo. Boa tarde a todos, né, a todas, a todos que estão presentes nesse momento. Meu nome é Eric Kamikiawa, sou do estado de Mato Grosso, bem centro-oeste mesmo, sou do povo Curabacairi, minha aldeia é Paquera. Hoje eu estou como avaliador, né? É difícil estar aqui na frente e avaliar os parentes que são mestres, doutores, né? E hoje eu vou estar trazendo algumas coisas aqui, falando sobre a primeira palestra. Acho que está se seguindo em ordem, né? Vou falar pausadamente um pouco, porque pensar na língua e traduzir em português é difícil. Mas vamos lá. Eu peço a licença também para os espíritos visíveis e invisíveis aqui, né? Para estar falando sobre os trabalhos dos parentes. Para os Curabacairi, a gente não brinca quando está falando do trabalho do outro, né? A gente leva muito a sério. O que eu venho acompanhando durante esse oficina, Floresta de Saberes. Ou também podemos falar Flores de Saberes, né? Acredito que o caminho do Cuti, que está sendo construído e que já foi construído, durante essa oficina, foi dito e demonstrado como que os povos indígenas, nós indígenas, temos essa organização, essa coletividade muito ligado ao nosso território. Desde quando a gente sai das nossas aldeias até para a cidade. Ou povos que estão nas cidades também, com seus contextos. E acredito que estar aqui hoje, juntamente com parentes, parentíssimos, né? E todos que estão participando na internet, o público, está aqui para trazer mais informações. Eu mesmo estou aqui para trazer mais as críticas positivas, né? Não tem como desabonar toda a palestra que foi falada durante a oficina da professora Graça Graúna e da outra professora que é Pará VT, né? Tem uma outra também, mas não, infelizmente não marcou presença. E é importante ressaltar que vocês, mulheres, pecodamondo, como a gente fala na língua cura,
Ningo do mundo, seco do mundo, nossos avós, nossas mães, nossas tias, é muito importante no Ono. Ono a gente fala terra, né? A gente, em Bacari, a gente não fala muito mãe terra, porque para nós a planeta Terra ele não tem gênero. Eu digo no contexto do meu povo, Curabacairi, né? A gente fala Ono, terra. O chão que a gente pisa, o chão que faz a gente existir. Então, nessa parte, eu quero começar falando sobre vocês, mulheres, indígenas, não indígenas, que é muito importante nesse mundo, né? Os indígenas, eles são guerreiros desde que antes mesmo de nascer, quando estão no ventre de sua mãe. E suas mães também são as guerreiras que guardam os seus filhos antes mesmo de chegarem nessa Terra-média. Que na cosmologia Curabacairi a gente acredita a primeira, a segunda e a terceira, né? E a gente está nessa segunda. Segunda é onde a gente consegue se ver como pessoa materialmente. Se tocar, ouvir a voz, toda essa parte. E ressalta a importância das mulheres, onde elas estiverem, onde forem, né? São parte do Ono, da terra, do território, dependendo de onde estejam. E hoje eu trago um pouco a fala da professora e também como eu entendi o que aconteceu, né, o que foi falado. Eu vou ser igual o professor francês aqui lendo. A literatura indígena é de suma importância para toda a história da nação brasileira, pois isso possibilita conhecer a diversidade dos povos indígenas por meio da escrita, assim como visibiliza o contar os fatos e acontecimentos a partir do ponto de vista do próprio indígena, de povos e pessoas que foram esquecidas como se não tivessem nenhuma importância para a história nacional e para a construção desse país. Portanto, ao apontar essa ausência, a professora Graça nos chama a atenção para mudanças que são necessárias, como a edição e publicação de obras de autores indígenas, trazendo para a esfera pública nossas pautas e fazeres dos direitos constitucionalmente garantidos e a preservação de nossa memória. Então, trago primeiro esse olhar aqui, um crítico mais positivo e, ao mesmo tempo, crítico também, porque nas bibliotecas, ou no museus, ou nas universidades, quando a gente vai tentar procurar uma literatura indígena, a gente não acha. É muito difícil achar. No estado do Mato Grosso está se começando essa onda de se escrever próprio parente, escrevendo sobre a história dele, sobre a cultura dele, sobre o povo dele. É mais profundo, porque ele está falando um Chavante, um Boibororo, um Calapalo, quando ele escreve, ele está falando de si, está falando do seu povo, como que esse povo se constitui, a organização social deles, questão econômica, e todos os trabalhos que são constituídos nas terras indígenas, né? E eu também lancei um livro ano passado, né? Entrei nessa onda também de ser escritor indígena, né? Aonde eu trago essa importância que a professora falou. Mas é aquela coisa, é a responsabilidade de falar do nosso povo e do outro povo. São realidades vividas na prática, na carne mesmo. Então, acredito que essa minha fala nessa parte é um ponto positivo para quem está escrevendo, como os indígenas, mulheres, homens, porque buscar também essa sabedoria ele exige muita responsabilidade. Muitas vezes nós temos nossos mestres de música, mestres de histórias, que estão lá na aldeia, e a gente tem que sempre ter muita paciência para conversar com eles, porque para eles não tem horário, não tem como agendar, né? Amanhã eu vou lá e você me conta sobre a mitologia do povo Curabacairi. Aí minha avó sempre fala, você está achando que eu sou o quê? Eu não tenho horário para te contar a mitologia sobre Curabacairi. Vamos marcar tal dia, quando eu quiser. Então, muitas das vezes, a gente permeia por isso, né? Existe um rito também, né, de perguntar para o próximo se pode ou não. Então, a gente está todo momento envolvido nessa condição de respeitar o outro, né? De estar com o outro, esperar o outro, ouvir o outro. Estava ali sentado ouvindo a parente Sandra Benite falando, né, que quando ela estava presenciando um momento, não sei se era uma palestra, uma oficina, muita gente falava, os não indígenas, a gente fala caraiwa, né? Caraiwa é o outro. Ela esperava o momento dela, mas que não chegava, né? Então ela falou que essa tática não funcionava, então tinha que ser um pouco mais agressiva
na parte positiva, né? Não, eu também quero falar. Mas isso não quer dizer também que não diminui como a gente é e como a gente se organiza. A gente sempre ouve o próximo primeiro para poder falar. Isso é muito bem feito. Eu acredito que, independente dos Curabacari, todos os povos indígenas têm essa filosofia de vida, o respeitar o próximo. Eu acho que eu começo falando sobre isso, trazendo o respeitar o próximo, independente de qual povo, independente religião, raça, gênero. É um mundo melhor que a gente deve construir, vai caminhar por esse caminho, buscar as conexões. É importante dizer que a promoção de respeito à diversidade cultural e a valorização da identidade indígena são ferramenta de combate ao preconceito e à discriminação. É necessário desfazer os velhos estereótipos do indígena genérico e atrasado, que compartilha a mesma crença, mesma língua, mesmas tradições. Negar a diversidade e anular nossa existência. Por isso, ao reafirmar a diversidade indígena, legitimamos a luta e resistência dos povos. Há hoje no Brasil 305 povos originários com 270 línguas diferentes, fora os que estão isolados. Né? No Mato Grosso existe mais de 13 povos isolados catalogados. Em Rondônia tem mais de 8, se não me engano. A Amazônia tem mais. Então, nós também estamos falando sobre eles, nós também estamos buscando a luta para protegê-los também. Então, é isso que eu estou trazendo nessa parte. Com costumes, rituais, saberes e organização social completamente diferente e altamente complexa. Só em Mato Grosso a gente tem 44 povos. Imagina, né? Segundo estado com mais povos indígenas do Brasil. Primeiro, a gente só perde para a Amazônia, que tem 64, 62, se não me engano. É muito satisfatório ver na fala da professora Graça Graúna a importância que este evento na USP trouxe maior visibilidade às mulheres indígenas e de como elas têm ocupado seus lugares, estando onde elas querem estar, seja lá nas aldeias ou na cidade, seja no Brasil ou no exterior. Essas mulheres estão e sempre estiveram presentes no agenciamento de suas comunidades, lutando em prol dos seus filhos, dos seus territórios, dos seus costumes, lutando para proteger seus encantados e os saberes ancestrais. A atuação das mulheres indígenas dentro e fora de suas comunidades é autêntica. São guerreiras que lutam em prol da defesa do direito dos seus povos e seus territórios. Toda essa mobilização das mulheres tem ganhado espaço e total relevância para o crescimento do movimento indígena como um todo. Essa é a primeira parte que eu trouxe em questão da crítica positiva, né, como indígena e como pesquisador. Agora eu vou tentar trazer a parte da outra professora, né, que é a professora Pará Uxapã. Ela é professora, escritora, cineasta e mãe. Relata sobre a sua trajetória de vida e vivência na cidade para estudar e buscar as ferramentas de lutas para superar os desafios impostos pela sociedade não indígena. A professora contextualiza que somente pela educação podemos igualar nossas forças em combater o racismo e o preconceito vivenciado na cidade, em todos os lugares que frequentam. E realmente é isso. Né? Nós estamos espalhados aí, estudando desde ensino médio até o pós-doc, ao nível nacional. E o que a gente encontra é sempre esse rótulo, né? O que o índio está fazendo aqui? Propriamente até eu muitas vezes já perguntei, você está falando qual índio? Quem que é índio? É a mesma coisa que você está conversando com um negro que vem da África e falar, você é africano. Até mesmo ele vai questionar o que é África, né? Em que modo? Então, essas coisas que também eu, na pele, presenciei muito. Estar dentro das universidades, chegar e olhar para cá, para lá e não encontrar nenhum parente, fora os preconceitos que a gente leva, os altos e baixos. Mas isso deixa a gente mais forte, né? Faz as asas crescerem mais, as nossas penas ficarem mais grossas e bastante forte para voar em vários lugares que a gente quer ir.
É muito satisfatório ver na fala da professora Graça Graúna. Desculpa. Analisando a palestra dessas mulheres, detentora dos saberes do seu povo, é imprescindível ressaltar as lutas que ela enfrenta em sua trajetória de vida como profissional e como mulheres. Elas estão falando o tempo todo que a vida dos povos indígenas está em constantes mudanças, mas isso não invalida a essência dos povos originários. Na fala da professora para Ixapã, é bem visível que as lutas das mulheres indígenas estão sempre atreladas com seu povo e sempre estão seguindo os ensinamentos do povo a qual pertence. As ferramentas que essas grandes mulheres indígenas utilizam são primeiramente o conhecimento ancestral, agregando ao conhecimento que adquiriram da ciência da sociedade envolvente, produzindo um conhecimento plural. Após a palestra, houve um momento de pergunta, no qual as palestrantes debateriam os temas pertinentes às suas falas. Esse foi um momento riquíssimo de trocas entre os palestrantes e os alunos, deixando ambos bastante satisfeitos com o evento. Para mim, o marco principal está no fato do evento ter sido organizado por indígenas, como também as palestrantes serem indígenas de diferentes estados do Brasil. Isso enriqueceu ainda mais as discussões que elas trouxeram, dando maior legitimidade às pautas tratadas. Como indígena do povo Corabacairi, do estado de Mato Grosso, me sinto honrado em estar avaliando os meus próprios parentes durante o evento. Não tenho nada que desabone suas falas, apenas sinto-me grato por ter ouvido sobre tais experiências e vivência dessas grandes guerreiras. E daí, bem no final, eu trago aqui o meu questionamento. Isso já em relação geral mesmo. Para o mundo não indígena, para o mundo indígena, né? Para concluir, trago apenas um questionamento. Será que, de fato, a universidade está preparada para receber a ciência indígena? Vemos que, na atualidade, os povos originários estão ocupando várias áreas do conhecimento não indígena, fazendo e construindo uma ciência plural para todos, independente de raça, gênero e religião. Por isso, as iniciativas como essas são sempre bem-vindas e de suma importância para abrir as cortinas daqueles que precisam abrir suas mentes para conhecimento horizontais e menos assimétrico. Assim finalizo a minha fala, trazendo a minha avaliação das parentas. Muito obrigado, Aloísia. Maravilhoso, parente. Muito obrigada. Agradeço demais. E aproveito, então, para passar para a Sofia. Fique à vontade, Sofia. Boa tarde. Peço licença aqui para compartilhar então, com vocês as minhas apreensões, né, da tarde, né, do dia 2, da segunda, que foi o primeiro dia, contaminado também com outras andanças, né, da minha pesquisa, da minha experiência, da minha vivência também, junto a povos indígenas e, sobretudo, mulheres indígenas. O encontro, então, que eu vou falar é sobre gestando políticas, liderança, política e movimento indígena, que a Sandra Benites, né, fez a mediação. E aí eu abro o caminho, então, citando a Graça Graúna, né, que ela disse, entre aspas, aprendi a ler o tempo nas tranças da minha avó. Antes de ser cooptado pelo neoliberalismo, o autocuidado foi uma estratégia política do ativismo social, o bem-estar pessoal e a continuidade do bem-viver comunitário. Uma das escritoras e ativistas que mais disseminaram a importância do cuidado entre mulheres, principalmente entre mulheres racializadas, foi Audre Lorde. Ela diz, cuidar de mim mesma não é autoindulgência, é uma autopreservação. E isso é um ato de guerra política. Para os corpos que nunca foram destinados a sobreviver, neste país é tradição que mulheres negras e indígenas tenham compaixão por todos, exceto por nós mesmas. Nossas filhas e irmãs feridas, traumatizadas, espancadas e mortas são um silencioso testemunho dessa realidade. Precisamos aprender a ter cuidado e compaixão por nós mesmas também, disse Audre Lorde, em 2020.
É diante dessa estratégia de autocuidado e cuidado coletivo, voltando a espiritualidade para dentro de casa e nas escritas de si, para agir e sentir no pensamento comunal, nas conversas e encontros dessas políticas que acontecem junto com a vida, que percebo as práticas encantadas das mulheres indígenas, inspirando o nosso olhar e a nossa ação. As falas do encontro Gestando Políticas pertencem, né, a esse ciclo que estamos. E as convidadas, Eliane Potiguara, Catarina Delfina e Beatriz Pancararu, mediadas pela Sandra Benites, oferecem perspectivas transformadoras sobre as múltiplas dimensões da resistência indígena e relevância do engajamento político e cultural na preservação das identidades e dos territórios. As conversas abordaram temas centrais relacionados à luta dos povos indígenas do Brasil, destacando a importância da atuação e a trajetória das mulheres indígenas nesse contexto. Sempre conectadas à proteção ambiental, preservação das línguas e culturas e o papel da política e da resistência na construção de uma sociedade justa e igualitária. A Eliane Potiguara, sobretudo, né, destacou esse enraizamento cultural, esse desenvolvimento comunitário e a necessidade de preservar os princípios coletivos da cultura indígena frente ao avanço do capitalismo, que frequentemente negligencia as relações humanas e o meio ambiente. Ela defende a importância de transmitir valores como amor, solidariedade e alegria para a construção de uma sociedade mais justa. A crítica ao boom desenvolvimentista e à globalização é urgente, pois enfatiza como o progresso econômico no capitalismo vem à custa de culturas e florestas. Potiguara também enfatiza a importância da luta e da transformação social, apontando para o papel fundamental das educadoras na política revolucionária. Essa visão é poderosa e reflete um entendimento profundo de que a educação e a consciência política são cruciais para a mudança social. A integração dos princípios indígenas e a valorização da sabedoria ancestral são apresentadas como antídotos necessários contra uma visão de mundo desumanizada. E a pensadora nos provoca. Lutem. Abre aspas, né? Lutem. Não há mudança sem luta. Cada mente, cada professora é parte da política. Uma política revolucionária e que pode fincar o pé numa revolução social. Nós, como professoras, já somos um grande contingente de transformação social. Aquela que crê na transformação social, crê na transformação das mentes e espiritualidades. A gente se transforma junto e estamos em tempos de mudança. Fecha aspas. Catarina Delfina narra sua trajetória pessoal, mostrando como a educação e a desobediência às normas sociais podem ser ferramentas de transformação. Sua trajetória de liderança após o casamento e separação é um exemplo poderoso de resiliência e autoafirmação, revelando a complexidade das relações de gênero e política dentro das comunidades indígenas. A sua experiência demonstra, assim como outras várias histórias de mulheres indígenas, como as mulheres, mesmo quando atuam detrás dos panos, têm impacto significativo na luta política e cultural estrutural para além da cotidiana. A crítica implícita ao fato de que sua contribuição não foi amplamente reconhecida é um ponto importante sobre a visibilidade das mulheres indígenas na política. Para a Constituição de 88, a famosa Constituição de 88, né, Catarina ficou numa mesinha na Praça da Sé, em São Paulo, esperando colher assinaturas para a Constituição ser validada. Abre aspas. Eu nunca apareci na luta pela Constituição, mas eu estava lá. Na luta, mas não aparecia porque eu era mulher. Eu estava liderando todos os Guarani do litoral para a entrada no Congresso. As mulheres sempre participam, mas sempre por detrás dos panos. Meu pai dizia que eu estava querendo aparecer, e eu quis aparecer mesmo. Fecha aspas. Assim, indigenizar os saberes e as práticas, seguindo os caminhos da Cutia e da Yandaçu, como fala a própria Sandra Benites, né, mediadora desse encontro, ao trazer a sabedoria dos sentimentos da Yandaçu-Eté, nos aponta como essa divindade feminina guarani é força motriz de uma das organizações específicas do Yanderecó, que é o modo de ser guarani. Os preceitos do Cunhanguerecó
modo de vida das mulheres Guarani, que é essencial para o bem viver de toda a comunidade e está relacionado às normas ou regras dadas pela história da própria Inhandeçu. A Sandra diz, abre aspas, o território dos Guarani se constrói a partir dessa história. Por isso, continuamos caminhando naquele caminho que a Inhandeçu até fazia e que ela percorreu durante a sua caminhada. A Benítez explica que há uma complementariedade na perspectiva da cultura guarani entre Nhanderuetê, que é o pai verdadeiro, divindade masculina, e Nhanderuetê, que é a mãe verdadeira, divindade feminina. A Rita Segato, que é uma antropóloga também, debate sobre esse binarismo, né, na sociedade não indígena, contrariando a qualidade arquétipica que não indígenas utilizam para coisas de mulheres e coisas de homens. Esta complementariedade da cosmologia guarani baseia-se aos aspectos femininos como concreto e aos aspectos masculinos como o etéreo, ou seja, é diferente do que a gente imagina, né? E a Sandra Benítez fala sobre isso. Ela diz assim, o corpo da Inhandeçu é concreto, é chão, onde se pisa. É o que dá vida, dá alimentos, é o corpo da Inhandeçu. Nhanderu parece como de cima, como espírito, nhé. Tudo que é coisa de cima é corpo de homem. Utu, vento, putu, respiro, ar, coisas aéreas, tudo isso representa o corpo masculino. Inhandeçu e Nhanderu são complementos um do outro. Inhandeçu sempre vai precisar do ar, do respiro, do vento, da chuva. E o ar não faria sentido sem a terra, sem o chão. Essa terra dá vida, alimenta, dá força, dá paz. Se Inhandeçu não viver em paz, o mundo não vai viver em paz. Porque ela é chão, ela é o concreto, ela é a terra. Fecha aspas. Nessa perspectiva da história contada pelas mulheres, a partir das histórias da sua avó, da sua mãe, das suas tias, que contavam, né, para Sandra, ela traz à tona essa narrativa histórica da Inhandeçu para romper o silenciamento das vozes das mulheres. Um minuto que eu preciso beber água. Ai, as amigas. Enfim, para romper o silenciamento das vozes das mulheres indígenas, né? Tanto que a dissertação da Sandra, que tem esses trechos que eu estou citando para vocês, chama-se Mulheres Falando. E reviver a história dessa divindade feminina na vida das comunidades, haja vista que a história também precisa ser contada pelas mulheres, pois, na versão dos homens, elas viram armas contra as mulheres. Abre aspas, da Sandra. A força das mulheres está no canto, no encontro entre as mulheres, no carinho que elas recebem no lugar do convívio entre elas. As mulheres precisam ter cuidado com elas mesmas primeiro. E, dentro desses cuidados, a autora tece, com uma tecelã de memórias, os ensinamentos da sua avó, que era parteira, sobre a educação das crianças, as restrições, os conselhos para as mulheres e as produções de corpos durante a fase pré-menstrual das meninas, a menstruação e a gravidez. Como afirmou a Sandra, já no encontro de segunda agora, as parteiras são lideranças importantes na aldeia. É preciso ser como se é. Há uma disputa de narrativas, a disputa do território, disputa de imaginários. Somos obrigadas a lutar por aquilo que foi roubado. Por fim, Beatriz Pancararu oferece uma visão crítica sobre a forma como as políticas públicas impactam nos territórios indígenas, especialmente em relação à degradação ambiental e à falta de acesso a recursos. A sua experiência demonstra a importância de um engajamento político ativo para garantir a preservação do território e dos recursos naturais. O relato sobre a transformação do território pela construção da Rodoanel, aqui em São Paulo, e o impacto da natureza é uma crítica ao desrespeito pelos direitos dos povos indígenas e pela sustentabilidade ambiental. Abre aspas. Parte do povo Pancararu veio trabalhar na construção dos palácios dos bandeirantes, Ibirapuera, Morumbi, um povo que saiu da seca para trabalhar. Tive que buscar a política para viver fora do meu território ancestral. Esse trecho da fala da Beatriz Pancararu me lembrou um poema, e aí eu vou ter que citar um homem branco, europeu, enfim, sinto muito por isso,
Mas é um poema muito bom do Bertolt Brecht, que chama Perguntas de um Trabalhador que Lê, em que ele fala assim: quem construiu Tebas, a cidade de 7 portas? Nos livros estão o nome dos reis. Os reis carregam pedras? E Babilônia, tantas vezes destruída, quem a construiria sempre? Em que casas da dourada lima viviam aqueles que a edificavam? No dia em que a muralha da China ficou pronta, para onde foram os pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? A conexão entre a política e o cuidado com a terra é fundamental, e o trabalho nas bases, como nas escolas, é apresentado como essencial para a mudança. Bom, e para finalizar, no filme, aí estou trazendo uma coisa de fora, no filme Mulheres que Alimentam, da Olinda Huart Tupinambá, que é uma cineasta indígena do povo Tupinambá, a professora Maiá Muniz, que é tia dela, é uma das protagonistas desse documentário, e uma das conversas com Olinda, ela diz assim para a gente, que o plantar é educação. Esse pensamento dela me faz lembrar outro que ela escreveu em seu livro, que é: a educação é sempre continuativa, sempre ela está caminhando. Contra a monocultura do saber, Maria Muniz narra sobre a ciência de sua mãe e as mandingas, mas sem contar tudo, porque é necessário o segredo, assim como escreve Franci Baniwa, Seus Segredos Femininos, no seu livro. Dona Maiá completa sua fala do filme. Abre aspas. Eu gosto de plantar tudo, mas trabalho muito na horta. É na horta, fecha aspas, e é na horta que ela retira muito conhecimento em formas de ervas, frutas, tubérculos, legumes. Cada dia que ela e outras mulheres e as plantas se organizam para trabalhar é importante. Os vegetais também trabalham. Segundo ela, sua existência está aí para ensinar às netas, sobrinhas e à família a importância da terra. Cada uma de nós tem um jeito de ser e de caminhar, mas é preciso escutar o chão. Por fim, os esforços aqui partem para nos deslocar, para pensarmos que o importante é como contamos as histórias e como podemos contar outras histórias. Os mundos precisam das contadoras de histórias. La France, dona de roça, diz: vejo uma pedra, vejo um pássaro, vejo um peixe, vejo uma árvore, eu sei o porquê de tudo isso, pois aprendi outra linguagem, diferente, não a minha, mas a língua deles, de outros seres. Com a intenção de ampliar o diálogo entre os povos indígenas e a universidade, poder encontrar brechas na rigidez da epistemologia acadêmica e deixar a universidade se guiar pelas patinhas das cutias. O grande desafio, então, pode ser articular os modos de conhecer e transmitir os conhecimentos dessas mulheres indígenas para toda a sociedade, agindo dentro de seus contextos, de suas casas e de seus territórios. Toda pessoa indígena possui ciência. Cada pessoa tem sua forma e seu jeito de ser. A ciência é de saber a utilidade das coisas. Eu vou enxutar aqui. Portanto, a Yandaçu, que é o chão, é a terra, a gente precisa escutá-la. Sandra Benites reitera que, para ela, na ordem social guarani, o corpo é a relação com o outro e é fundamental para a construção da sabedoria. Elas são protagonistas pela própria história, por conta de todas as suas ancestrais em Yandaçu também. Por isso, essa cátedra, né, e esse encontro é tão importante, tão relevante para todas as pessoas, principalmente para as mulheres indígenas, e esse encontro quer caminhar junto, cultivar junto a esses saberes e espalhar essas sementes etnofilosóficas pelo chão, com a cooperação da cutia, produzir ciência, gestar políticas dos mundos por vir. Obrigada. Olá a todos, então, boa tarde. Eu vou dar sequência nos relatos. Vou falar um pouquinho da aula que a gente teve ontem pela manhã, sobre saúde, que o tema era Rede de Amparo, Saúde da Mulher e Meio Ambiente. Então, eu vou falar a partir de uma perspectiva de uma enfermeira que está tecendo alguns caminhos para a antropologia, agora na pós-graduação, que é o meu doutorado.
E a partir do que eu aprendi com as mulheres rionegrinas, a partir do que eu aprendi aqui nessas aulas, desde segunda-feira, ouvindo especialmente então em relação à aula de ontem, essas 3 mulheres, uma mulher do Rio Negro, do Amazonas, a Eufélia Tariano, uma mulher do Mato Grosso do Sul, a Kellen Kaiowá, e uma mulher do Maranhão, que perambulou pelo Brasil também, a Cíntia Guajajara. Então, saúde é pisar e ser livre em terra ancestral. Parte das estratégias do curso Floresta de Saberes, a diversidade de existências e territórios das mulheres indígenas, é tentar expor as visões de mundo e de vida distintas da perspectiva não indígena, ocidental, colonial e capitalista, e trazer à cena múltiplas dimensões e formas de vidas indígenas, especialmente a partir da visão das mulheres indígenas. Nesse sentido, falar do papel multidimensional da mulher indígena na manutenção da cultura e de suas formas de vida é falar do seu papel fazendo roça, plantando maniva e colhendo mandioca, colhendo também açaí, abacaxi, banana, preparando o peixe, a caça, o beiju, preservando a vegetação da Amazônia, do Cerrado, replantando sementes e preservando o meio ambiente nas comunidades, dentro da área não urbana e urbana. E falar de tudo isso é falar também sobre saúde, sobre cuidado. Embora o campo da saúde institucionalizada, que é de onde eu venho, sob uma perspectiva biomédica e tecnicista, nosso foco como profissionais seja, em grande medida, seccionar o corpo, nomear doenças por suas origens e tratar cada parte como independente, separando inclusive as doenças que são do corpo e as doenças que são da mente, aprendemos aqui com os povos indígenas tradicionais que essa não é a lógica pela qual deve ser baseada a saúde dos povos indígenas e, provavelmente, nem a saúde dos não indígenas. A saúde está diretamente atrelada à manutenção dos territórios sagrados, à preservação do meio ambiente e à continuidade das tradições alimentares. Está ligada à preservação das fontes dos rios, à preservação das línguas originárias e dos alimentos tradicionais, vindo das florestas e dos cerrados, sem as barragens que impedem os fluxos dos rios ou o mercúrio que estão dentro dos peixes. A partir das exposições de Cíntia Guajajara, Eufélia Tariano e Kellen Kaiowá, relembramos mais uma vez que a luta pelo território é a mãe de todas as lutas. E não há como falar de saúde e meio ambiente sem falar de território. De um território que tem heranças cosmológicas e ancestrais, onde está enraizado o bem viver e, como nos lembrou Cíntia, o bem morrer indígena. Inúmeras violências e violações de direitos têm ocorrido com os diversos povos indígenas, desde a invasão dos colonizadores nessa terra que veio a ser chamada Brasil. De tal modo que a cultura dos povos indígenas não pode ser vista de forma romântica ou desvinculada dos efeitos nefastos da violência da colonização. O ideal colonial matou e fez morrer culturas. Por outro lado, também roubou corpos, terras, conhecimentos e utilizou desses saberes sem seus devidos créditos aos povos originários, como nós vemos em diversas medicações e produtos farmacêuticos produzidos a partir da ciência dos povos indígenas. O papel da mulher tem sido fundamental no resgate da cultura indígena e nas práticas de cuidado e cura para a prevenção de doenças e recuperação da saúde. É o corpo da mulher que deve ser cuidado e resguardado para a gestação de uma criança, e a figura feminina maiormente responsável pela educação dessas crianças. É a mão da mulher que planta e colhe na roça o alimento adubado pela ancestralidade. É a mulher quem prepara o alimento, que nutre o corpo e o espírito, dando energia para os enfrentamentos e sendo combustível para as novas gerações. Dentre muitos pontos durante a aula que a gente teve ontem pela manhã, eu vou destacar aqui alguns que me soaram mais importantes. Dentre eles, na fala de Kellen Kaiowá, que é neta de lideranças indígenas Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul,
e tem um importante trabalho de fortalecimento na medicina tradicional dentro da academia, ela chama atenção ao genocídio indígena, que tem acontecido atualmente em função de conflitos desiguais por terras entre povos indígenas e grandes fazendeiros. Ela ainda destaca que os efeitos do confinamento de povos indígenas em terras demarcadas, sem que haja uma relação dessa demarcação com a ancestralidade do seu povo, dificulta a manutenção de práticas da medicina e alimentação tradicional, sem um território demarcado que condiga com as necessidades dos povos indígenas. A Eufélia Tariano, lá do Rio Negro, é especialista, enfermeira especialista na saúde dos povos indígenas, e nos relembra a importância de não permitir que aceitemos com passividade a ideia da perda cultural pelos povos indígenas. E nos conta várias violências que os povos do Rio Negro, no Amazonas, foram submetidos forçadamente para deixar de praticar sua língua, seus saberes e sua cultura. Eufélia destaca o importante papel de profissionais da saúde indígenas e não indígenas para a valorização e validação do uso de plantas medicinais, chás, garrafadas e práticas de cura indígena, e de olharmos com atenção as situações de adição e de suicídio, por uma perspectiva que compreenda esses episódios como parte dos efeitos da colonização forçada e da destituição da posse de terras, que impede o trabalho da caça, da pesca, dos rituais e a manutenção da vida de famílias indígenas. Por último, coloco em evidência a fala de Cíntia Guajajara, maranhense, filha e neta de parteiras indígenas. Cíntia nos destaca a importância da educação indígena para a preservação dos rios, das florestas, dos frutos, animais e, por consequência, a preservação dos encantados, que fazem parte da cosmologia e da saúde indígena. Para Cíntia, o fortalecimento do corpo e do espírito e da terra estão intrinsecamente ligados, de modo que, além das plantas medicinais, os cantos e a pintura também são ferramentas importantes de cuidado em saúde, de forma que configuram como ciências indígenas. Embora a sabedoria dos povos indígenas esteja baseada na oralidade, é importante que esses conhecimentos sejam documentados, que sejam expostos, como tem sido feito aqui nesse curso, tanto para auxiliar na formação entre indígenas e não indígenas, como para visibilizar ciências indígenas que têm sido roubadas e apagadas há séculos. A existência e a persistência das mulheres indígenas na academia tem contribuído para que essa documentação aconteça com cada vez mais força, e são importantes que essas iniciativas e diálogos entre o conhecimento ocidental e tradicional sejam valorizadas e incentivadas. É isso. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Anaí Vera. Eu vou fazer meu relato sobre a aula de ontem à tarde, que foi sobre as tessituras das mulheres indígenas na universidade, com a participação da Jera Guarani, Márcia Mura e Ruth Champatachô, coordenado por Franci Banígua e mediado por Geni Nunes, e que trouxe algumas das reflexões das trilhas que, principalmente, as mulheres indígenas construíram ao longo dos anos na academia e na educação, analisando sobre esse trajeto já andado e os desafios que ainda devem ser enfrentados. Então, às vezes, um pouco, eu tentei me focar mais nesse relato sobre a aula especificamente, mas, no final, também quero trazer algumas outras reflexões. Então, vou fazer uma leiturinha e depois uns comentários. Bom, a primeira fala foi da Jera Guarani, que é do povo Guarani-Mbuá, que é uma das lideranças da terra indígena Tenundeporã, no extremo sul da cidade de São Paulo. Na sua fala, Jera relatou a experiência de sua aldeia em abandonar certos termos e práticas ligadas à política e organização social de Uruá, não indígena, que foram impostos ao seu povo pela colonização. Ela comentou como o contato com a sociedade não indígena e a violência da civilização, do Estado e da colonização implicaram em mudanças ao modo de ser guarani. Mencionou
que o mundo mudou. Porém, essas mudanças negativas, que foram inspiradas nesse mundo de Juruá, que não são só diferentes ao modo de ser Guarani, mas que também trouxeram todo o negativo da hierarquização do poder, do machismo e do patriarcado. Gerai e outras pessoas que são habitantes da terra indígena Tenondeporã começaram a se questionar se seria possível abandonar esses termos e retomar o Nhandareco, o modo de ser Guarani, no meio da cidade de São Paulo. Assim, há mais de 10 anos, eles e elas vêm trabalhando para fugir de algumas contradições, que ela diz, e aquilo que fez adoecer a cultura guarani. Eles e elas vêm fazendo assim juntos trabalhos na roça, retomando seus alimentos tradicionais, demonstrando que sim, pode ser importante ter estudos e que existem coisas positivas a serem aprendidas no mundo de Juruá, mas que eles podem se fortalecer como guaranis e viver seu Nhanderecó. Gerá disse que sua contribuição não é só com sua aldeia. Ela também vem educando aos não indígenas sobre seu povo, pois afirma que é a civilização que está matando e que é ela quem causou tanta destruição no mundo. Assim, Gerá insta aos não indígenas a se tornar mais selvagens, para saber viver com autonomia, com alegria e na harmonia com a natureza, como os Guarani Mbuá o fazem. Se bem Gerá Guarani não fez ênfase nessa experiência universitária, é interessante destacar que, apesar de que ela é formada como pedagoga aqui na USP e ter atuado por muitos anos como professor da escola de sua aldeia, Gerá não atua mais nessa área da educação formal, digamos, institucionalizada. Na última década, Gerá vem realizando uma crítica radical às escolas e às universidades, pois considera que a produção de conhecimento acadêmica é falida. Por quê? Por ela ser individualista, por ela prezar a competitividade e a não colaboração, e devido também à desigualdade. Isso está também num dos textos que foram recomendados ler, que foi escrito pela Gerá Guarani, está na revista Psiagrama de 2020. Gerá Guarani abandonou seu cargo de professora para se dedicar à política de sua aldeia, como liderança e fortalecer os conhecimentos do seu povo. Na segunda parte de ontem, Márcia Mura e Rutian Patachó compartilharam suas vivências e desafios como mulheres indígenas no ensino superior e na academia, enfatizando na necessidade de lutar contra o racismo epistemológico e poder construir uma academia que valorize os conhecimentos indígenas. O debate que cada uma trouxe foi a partir de suas próprias experiências de vida como alunas universitárias, contando sobre a luta e como custa caro ser uma indígena na universidade. Márcia Mura é escritora e educadora do povo Mura, doutora em História Social pela USP. Iniciou seu relato comentando sobre as dificuldades que enfrentou como indígena para ingressar na pós-graduação. Ao conseguir ingressar no mestrado na UFAM, ela disse, ela nos contou como isso permitiu se reencontrar como pessoa indígena e como isso também mudou a relação que ela tinha com sua avó. A Márcia fez ênfase na tessitura como vivência. Ela disse, se no dicionário tessitura é o tecido resultante dos fios que se entrelaçam, na real ela nos trouxe, a partir dessa sua experiência de vida, que a tessitura de vida são também os fios e as camadas das mulheres que entrelaçam memórias e os territórios indígenas. Através de fotografias e memórias afetivas, Márcia nos mostrou como a valorização das pessoas e seus conhecimentos, através de uma educação pelo afeto, é possível, abro aspas, recuperar corpos, espíritos, territórios, tecendo fios de memória e encontrando a floresta. Fecho aspas. Estar fora de seu território significa também tornar-se outra. Mas isso não impede, nem deixa de lado a conexão que tem com seu povo e sua aldeia. Márcia nos comentou como foi aprendendo de seu avô e dos mais velhos que, para poder explicar o parentesco Mura, uma árvore genealógica não seria suficiente. Seria necessária, abro aspas, uma floresta genealógica para poder explicar todas as suas conexões. Ela disse que, no seu doutorado, pesquisou sobre narrativas para construir cartografias da memória oral e que seu trabalho foi tecer em palavras a epistemologia de seu povo
e um trabalho que não foi individual, mas foi coletivo. Márcia contou como passar pela pós-graduação lhe fez perceber melhor e pensar como tecer seu caminho enquanto pessoa e intelectual indígena Mura, vinculando sua história pessoal com a história da sua avó e dos Mura e da região onde veio. Ela insiste na importância de poder demarcar território na universidade e de que ainda há muita luta pela frente para criar uma nova ciência respeitosa com as epistemologias indígenas. Por último, sobre a Rutian Pataxó, ela é graduada em Economia e mestranda em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA e ouvidora adjunta da Defensoria Pública da Bahia. Rutian introduziu sua fala lembrando de todas as dificuldades que ela teve para iniciar a faculdade com seus 17 anos, longe de sua aldeia. Mencionou que agora há mais caminhos abertos para os e as estudantes indígenas e mencionou a importância de referenciar e reverenciar a quem veio antes para abrir esses espaços que existem hoje. Rutian explicou que a luta na universidade sempre foi com enfrentamento. Ela aprendeu a vencer esses discursos racistas com conhecimento. Na sua visão, os e as estudantes indígenas na universidade não são somente acadêmicos, mas se tornam também militantes, porque o mundo fora da aldeia é perverso. Rutian comentou sobre o grande desconhecimento que ainda existe nas universidades sobre a temática indígena. Cada povo indígena implica em um modo de ser e viver totalmente diferente um do outro, e também sobre o problema disso ser totalmente generalizado. Por último, Rutian também trouxe a questão da desigualdade e da discriminação. A sociedade não indígena discrimina e desvaloriza os profissionais e acadêmicos indígenas por não serem considerados à altura, e, inclusive, sendo questionados pela sua intelectualidade. É por isso que ela entende que a luta pelas ações afirmativas vai além das vagas nos cursos. É fundamental um processo de desconstrução da universidade. Para Rutian, criar uma universidade indígena não vai resolver os problemas, pois é a academia quem deve aceitar as culturas indígenas e reconhecer os conhecimentos como válidos para a ciência. Ao adentrarmos nas histórias de vida dessas 3 mulheres, palestrantes de ontem, podemos perceber seu notável protagonismo na luta por uma educação que seja respeitosa e que valorize os conhecimentos indígenas. E ter estado dentro da universidade, lhes fez perceber a necessidade de utilizar os conhecimentos adquiridos como ferramentas de luta para poder transformar a educação, seja com um rompimento com a educação institucionalizada e voltando ao fortalecimento da educação indígena própria, como no caso da Gera-Guarani, seja com a demarcação territorial dentro das universidades para permitir a continuidade e a permanência dos indígenas na universidade, como no caso da Márcia Mura e da Rutian Pataxó. As vidas indígenas, elas estão permeadas de luta e defesa pelos seus direitos. Estas mulheres indígenas são protagonistas de uma geração que dá continuidade e ressignifica a luta indígena nos tempos atuais. Uma tarefa cheia de impasses e desafios que traz a intenção não só de tecer novas linhas no sistema educativo, mas também de poder fazer florescer outras ciências, outras epistemologias e outras academias. Aí, por último, eu, refletindo um pouco mais, porque eu tive que escrever isso muito rápido, eu fiquei pensando em um pouco também vinculado ao trabalho que eu venho fazendo junto com os povos indígenas, que é um pouco sobre tradução. E aí eu me lembrei, esses dias, escutando as diferentes vozes dos diferentes povos, sobre uma coisa que a France traz no seu livro, na sua tese, que ela fala assim, traduzir palavras não é traduzir pensamento. Então, eu também quero também falar sobre essa inspiração e essa admiração que eu tenho por essas pessoas indígenas em traduzir seus mundos para a gente. Isso não é uma tarefa muito fácil, é muito complexo. Traduzir uma língua não é traduzir literalmente. Tem muitas questões que estão muito mais
complexidades envolvidas, e não somente traduzir uma palavra, tem palavras que não podem ser traduzidas dentro do nosso pensamento. Então, e porque eu também aí fiquei pensando no trabalho da Sandra, de como essa produção de conhecimento também é feito pelo corpo, que ela menciona muito, o corpo, nosso corpo como território, que um corpo, território como lugar de conhecimento, de produção de conhecimento. Então, assim, e essa última fala que a gente escutou hoje, sobre não só um ecossistema, mas pensar nessa ecologia das línguas, e no sentido de uma ecologia que preza a diversidade de línguas, de modos de ver, de modos de viver, de estar no mundo. Então, assim, uma ecologia que evite essa erosão que a gente está vivendo no momento, né, de línguas, de modos de ser, e que essa é uma transformação que nós não indígenas deveríamos estar muito mais comprometidos a levar isso a sério, não só com na fala, mas com uma verdadeira transformação social e do nosso pensamento. Então, eu agradeço muito por terem me convidado a fazer hoje esse relato, mas eu também quero agradecer às catedráticas e também por essa floresta de saberes, e que não seja mais uma monocultura de conhecimentos dentro da universidade. A gente precisa uma floresta, uma ecologia de saberes, de conhecimentos, de ciências e de academias. É isso. Muito obrigada. Bom, Carúdio. Bom, eu não tive tempo, né, de fazer essa digitalização, assim, essa digitação, coisa assim mais... Mas, enfim, eu fiz algumas anotações aqui sobre a fala das parentes, né, e algumas frases que eu acho que são frases assim de efeitos na fala das parentes, por exemplo, da parente Altaci Corrêa, que ela diz que tem três coisas que ela diz, né? A chave da minha vida virou a chave de novo e o planeta virou a chave. E só aí já dá para a gente pensar uma série de chaves que a gente precisa começar a virar, né? Uma delas é essa presença dos indígenas na Universidade de São Paulo, né? Porque ela começa dizendo que a gente precisa pensar sobre essa questão do território. E eu diria que é bem isso, porque o último censo, agora, o censo de 2023, ele trouxe uma realidade assim totalmente para a gente poder pensar o que é o território indígena. Porque desse censo apareceram 1 milhão de indígenas vivendo em contexto de cidade, e os outros, a diferença de 1.600.000 se eu não me engano, 93 ou 97, vivem em contexto de aldeias. Isso significa que a gente tem 1 milhão de indígenas vivendo fora das aldeias, e que isso significa que a gente precisa pensar essa maneira sobre o que é o território dos povos indígenas no Brasil. Então, São Paulo, por exemplo, é uma cidade que tem 55 mil indígenas. No estado, é a 6ª maior cidade do país em população indígena, sem que exista aldeia suficiente para acomodar esses 55 mil indígenas. Ou seja, nós temos aqui em torno de 4 mil indígenas vivendo nas aldeias no litoral, aqui na capital e no interior de São Paulo. Isso significa que 51 mil indígenas estão vivendo nas cidades, e muitos deles estão, inclusive, dentro da universidade. Então, a parente começa falando um pouco sobre essa questão do território, né? E já dá um pouco dessa dimensão. Ela até disse que ela leva o peixe dela para o território onde ela vai. Então, isso significa que tem muito peixe viajando aí das aldeias para a cidade. E muitas outras coisas estão viajando aí nesse processo. Muita coisa viajando. Então, eu diria que é um pouco da nossa realidade, da realidade da população indígena, até porque a parente começa contando um pouco dessa história da vida dela, que essa história que eu acho que é
é super importante que, de certa forma, acaba me comovendo, eu acho, um pouco de todas as pessoas que estão dentro da universidade, principalmente dos indígenas que vêm de diferentes partes do Brasil, como é o caso dela, que teve que sair da sua aldeia, que teve que se deslocar para uma grande universidade e que teve que se deparar com aquele processo continuado do etnocídio, né, universitário. Porque a gente precisa aprender o tal do inglês aí, né, para a gente poder ser aprovado em determinados cursos de mestrado e doutorados, e isso também é parte do processo de adoecimento, né? Tem tantos indígenas aí que têm passado por uma série de problemas dentro da universidade, até porque se deparam com textos completamente fora de sintonia com a realidade da população indígena, né, em inglês, e que muitos professores também, e a gente precisa falar sobre isso, porque não basta apenas ter a presença dos indígenas na universidade, mas a gente falar sobre essa presença de servidores, né, que estão dentro da universidade e que muitas vezes também está dentro desse processo perverso, né, de colonização, e que não se dão conta da maneira como os indígenas enxergam o mundo, da maneira como os indígenas pensam a realidade a partir das suas vivências, das suas realidades, das suas presenças, ou da maneira como se conhece cultura dentro da cultura do seu próprio povo. E aí fiquei pensando depois, até acabei me emocionando bastante, porque ela diz assim, que ela acabou deixando a mãe dela, e tantas mães, né, a gente acaba deixando, né, para a gente poder estar dentro da universidade. No caso, eu fiquei pensando, um dia vai acontecer comigo, e agora? Aquilo já mexeu comigo, porque a gente precisa continuar. A gente precisa continuar. E como continuar e encontrar, né, força para a gente dar sequência, né, até porque as nossas mães, elas têm uma importância muito grande. A minha mãe veio para a cidade de São Paulo e a gente tinha tudo para perder a língua. Ela só voltou a falar Guarani o dia que ela voltou para a aldeia aqui no interior de São Paulo. Então, a gente viveu aqui na cidade, a gente sabe o quanto é perverso, né, essa realidade da cidade, e o quanto esse deixar a nossa mãe de longe. Então, eu entendo muito bem o que é isso, né? Mas mesmo assim voltou e ressignificou a casa, né? Que ela chama de a casa, que é a lua nova, né? E você vai ressignificando esses espaços. Então eu acho que o indígena tem um pouco dessa coisa de você ressignificar, de você mostrar, de fazer com que a sua comunidade comece a entender essa presença das suas lideranças, né? Mulheres indígenas, e a importância não só da casa, mas como aquela casa foi parte de um processo de construção de conhecimento que tem continuidade dentro da universidade, porque foi dali que começam muitas histórias, muitas vivências, e é importante, né, lembrar sempre dessas lideranças indígenas, mulheres, que estão, né, por trás da nossa presença aqui dentro da universidade. Então, eu sempre digo que a minha mãe tem muita importância na minha presença da universidade. Então, quando ela me falou aquilo, já bateu comigo também, porque eu sempre pensava, falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Né? Como que a gente faz? Por outro lado, os Guarani têm nos ensinamentos uma coisa muito, muito importante, que é os seus caraí, que são aquelas pessoas, né, que saíam, né, nas grandes matas e tentava mostrar a direção. Eu acho que um pouco do que ela está colocando aqui, eu não sei cadê ela, não estou achando, mas, enfim, um pouco do que ela está colocando aqui é que tem um pouco disso na presença dos indígenas dentro da universidade, que é uma espécie de dar continuidade. Se aqueles caraí que buscavam um rumo, né, uma direção no passado, era um sábio que mostrava para onde é que os indígenas precisavam ir, hoje os indígenas que estão dentro da universidade estão fazendo mais ou menos isso. Estão tentando abrir o caminho, tentando abrir um espaço, tentando pensar. Porque os guaranis sempre falam, eu vou usar as palavras de outros indígenas guarani, que sempre dizem assim, não é que a gente não pensa no futuro, é que a gente quer dar continuidade no que os nossos parentes já fizeram lá atrás. Então, a gente pensa lá atrás para fazer o hoje. E aí, a partir do hoje, a gente vai
dando continuidade. Vai ter outros parentes que vão vir e vão dar continuidade para aquele outro parente que começou a sua caminhada, e é um pouco do que a gente faz dentro da universidade. Então, eu diria, assim, eu até lembro de uma fala do Enei, que é dos estudantes indígenas, né? Que eles diziam que surgiriam novas lideranças indígenas e que a gente precisava dar conta de entender um pouco do que é essas lideranças indígenas. Então, eu entendo assim que grande parte da presença dos universitários indígenas tem muito sentido nessa continuidade, né, nesse novo, sem querer também achar que, olha, agora a nossa ciência é melhor que a ciência das nossas lideranças indígenas. Não é nada disso, é muito pelo contrário. O que os indígenas estão fazendo na universidade, na realidade, é mostrando que existem alternativas. E foi um pouco do que a Parente veio aqui fazer. Ela disse que era preciso trazer alternativas. E ela foi buscar, dentro ela chama de revitalização das línguas indígenas, que é buscar outros modos de construir conhecimento a partir da língua, a partir da maneira como os povos indígenas se conectam e reconectam, né? Então, ela diz aqui que os indígenas se conectam com os pássaros, com os rios, com as florestas, se conectam com os animais. Existe uma outra maneira de se comunicar. Aí eu fiquei pensando depois, eu lembro de uma aula de antropologia, que tinha um texto, acho que era do Pierre Clastres, que começava assim, sob o canto dos pássaros urutau, e não sei, alguma coisa assim. E aí eu disse para o professor, falei, gente, o pássaro urutau é o pássaro da liberdade do povo guarani, tem uma história, tem toda uma tradição. O canto dele, que é o Coapã de Aicó, que nós vamos ficar, sabe? Isso tem muito significado para os guaranis. É uma pena que o Pierre Clastres não sabia nada disso, né? Ele queria contar a história dos indígenas, mas ele não conhecia, que os indígenas já conheciam essa história da língua dos pássaros, os significados. Então, um pouco do que ela está contando aqui, e que mostra um pouco do que a gente precisa fazer para a gente poder conhecer um pouco do que essas línguas querem dizer para se construir o novo, né? A gente está pensando um pouco nessas ideias de se construir o novo, né? E as línguas indígenas, e olha que a gente tem aí uma série delas, e a crítica que ela faz, e a gente precisa vir aqui para aprender o inglês, sabe? Para quê? Para que aprender o inglês? Isso não tem o menor sentido para o meu povo, que está para as crianças, para a minha comunidade. Isso não tem significado. Para que esse processo de continuidade do etnocídio, né, colonizador, para que isso? Talvez a resposta seria para os indígenas não estarem aqui. É a única resposta que eu consigo encontrar é essa, né, porque é uma maneira de barrar a presença dos povos indígenas dentro da universidade. Talvez esse seja uma das respostas. Mas, enfim. E ela conta, né, sobre a questão da maneira que os indígenas têm, eu achei super bacana isso, né, que é o Braslinde. Esse Braslinde é muito interessante, porque a gente não pensa sobre como nós temos construído a língua da população brasileira, do povo brasileiro, da maneira como a gente, de certa forma, ressignifica a maneira como o colonizador, de certa forma, tentou nos impor uma língua que fosse uma língua que não teria a presença da população indígena como parte fundamental da história. Vou dizer eu moro perto da cidade de Itaquera ali. E ali é Itaquera, né? É Itaquera, que é a Pedra Grande, é o lugar onde os guaranis estavam, sempre tiveram. Então, quer dizer, aqueles lugares eram lugares onde os guaranis marcaram seu território. Então, a gente construiu, sim, a língua da população brasileira, ressignificando a língua portuguesa. E talvez seja também uma das coisas que a gente precise pensar. E, para não me alongar muito, queria já entrar na fala da parente Sueli, e que eu também achei super importante, super legal, e importante assim pensar, porque ela coloca palavras assim do tipo: é preciso a gente reflorestar o coração das pessoas.
é preciso a gente reflorestar a memória, é preciso a gente reflorestar a mente, reflorestar, inclusive, as retomadas, né? Porque não basta só retomar, a gente precisa reflorestar, eu sempre digo isso. Só que eu digo que a gente precisa também, eu sempre falo, vou usar esse termo, viu? Depois, se eu usar, eu vou falar que foi eu que peguei, estou avisando já. A gente precisa descolonizar os espaços. Aqui é um lugar para a gente estar descolonizando. Aliás, a Universidade de São Paulo precisa ser descolonizada. Então, a retomada, a descolonização seria essa, né? Reflorestar a Universidade de São Paulo. É preciso a gente ressignificar, trazer outro sentido, até porque ela começa dizendo exatamente isso, falando disso, né? Porque cadê as pessoas? Cadê as pessoas estão trancadas na fábrica, né? Estão na sala de aula. A sala de aula para nós não é só isso. A nossa sala de aula é muito mais do que isso, né? A nossa sala de aula tem outro sentido, tem outro significado, tem outra maneira da gente poder pensar o que é construção de conhecimento. E talvez a gente esteja se fechando aqui num ambiente onde as pessoas estão dentro desses espaços desqualificando outros tipos de conhecimento e reproduzindo o modelo colonialista europeu, etnocêntrico, evolucionista, esse modelo que a gente sabe que não deu certo, que é um modelo que destrói, que mata, que cria barreiras entre as pessoas. E esse reflorestar, que a Parente está colocando, ele é super importante para a gente poder pensar como que a gente faz para reflorestar a mente dessas pessoas que estão na maior universidade do país e que é tão pequena, né, quando a gente pensa na questão dos povos indígenas, até porque nós estamos numa cidade, que é a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, que a gente sabe que está em chamas, justamente porque as pessoas têm como parte fundamental da história da presença do povo aqui de São Paulo é destruir. Então, como que a gente faz para reflorestar quando as pessoas pensam, na verdade, em destruir, reflorestar, desmatar, queimar, destruir, entendeu? Então, é outro significado. Então, os indígenas estão trazendo um significado super importante que talvez, né, se a gente ficar aqui, eu acho que é importante a gente sempre colocar, se fosse 20 anos atrás, Parente, estariam aqui antropólogos e historiadores não indígenas falando para a gente. Então, por isso que eu acho importante que esse protagonismo, né, essa construção de conhecimento a partir dos povos indígenas. Os indígenas vão precisar falar o que eles pensam e construir conhecimento dentro da universidade. E, segundo as palavras da Parente, reflorestando as mentes das pessoas, talvez a gente consiga chegar nesse objetivo, né? Então, quem sabe a gente aí nos próximos anos a gente não consiga aí fazer com que as coisas mudem, né? E que a presença da população indígena, de fato, exista na Universidade de São Paulo, de repente com um vestibular indígena, uma formação de um curso de formação para professores, até porque a gente sabe que existe o racismo institucional, existe também uma maneira de excluir a população indígena. Então, eu vi isso muito na fala da Parente Altaci, e quando eu entro aqui na fala da Parente Sueli, a gente já vem para uma outra questão, que é como que a gente faz para construir, a partir do conhecimento das línguas da população indígena, a partir das várias formas de construir conhecimento através das línguas, com que esse povo, que é europeu, da língua portuguesa, né, autoritária, como que a gente consegue fazer esse povo entender que existem outras formas de conhecimento? Então, reflorestando, fica aí o ponto de interrogação. E na fala e uma outra coisa aqui que eu esqueci de dizer, sobre essa questão da memória, que eu acho que é importante a gente lembrar aqui, do massacre, e ela fala, né, que dessa história, né, da chegada, né, ou da invasão portuguesa, ou da invasão europeia, e da maneira como isso ficou assim, meio que marcado como algo romântico.
Então, a gente tem aqui 2 povos da Bahia que sofreram violentamente esse processo, que foram os Machacali e os Pataxó. E, ao mesmo tempo, a gente também tem história de outros povos, por exemplo, os Caimbé, que acabaram perdendo a sua língua de origem, mas que é muito próxima da língua Quiriri, e que eles também estão buscando, né, de certa forma, ressignificar a língua deles a partir da outra língua. Então, acho importante essa troca entre as diferentes línguas, né, para a gente poder entender o nosso passado e tentar fortalecer a cultura daquele outro povo que foi tão violentamente e tão tristemente, né, destruído, né, por esse processo evolutivo, e que eu estou falando aqui de 4 povos da Bahia. Então, esse romantismo da presença da população indígena da Bahia, ele é super importante. Então, as línguas na Bahia são super importantes para a gente poder entender aquele processo da violência e a maneira como essa violência, de certa forma, foi uma forma de destruir as inúmeras culturas que estavam naquela região e que, de certa forma, a gente ainda continua. Porque, como eu disse, eu sou professor da rede pública de São Paulo. O ruim é que, normalmente, a gente é sempre os únicos, né? Como a ela falou, eu era lá, eu chegava, eu era uma das únicas e tudo, mas eu também, um dos únicos professores de sociologia que sabe exatamente o que é dar aula na escola pública estadual. Gente, os alunos não sabem o que é população indígena no Brasil. Os alunos não sabem o que é etnia indígena do Brasil. Os alunos não sabem absolutamente nada sobre a população indígena do Brasil. E, quando sabem, sabem de forma estereotipada, fora de contexto. Até porque a gente precisa, como diz a parente, reflorestar a mente, inclusive de próprios professores, né, para eles entenderem, né, a complexidade da diversidade das línguas indígenas do Brasil. Então, a gente não tem, como ela mesma diz, não tem só o tupi. A gente tem várias outras línguas. E tem. E o que é ensinado normalmente na escola, que é sempre o tronco tupi, não tem outras, é um Deus só. Então, eu acho que a língua é um dos caminhos para a gente poder aí começar a construir o novo. Então, a gente tem aí 274 línguas, e essas 274 línguas dificilmente chegam aonde deveria chegar. E muito menos a universidade, que deveria, de certa forma, abrir isso, né, como uma discussão que constrói, né, o conhecimento a partir da presença da população indígena do Brasil e que, de fato, acaba sempre dando mais ênfase, mais atenção para, como foi colocado, para o grego, para o latim, para o inglês. E eu já estive em reunião aqui onde o pessoal pensava uma alternativa ainda de talvez a gente colocasse os indígenas na categoria, sei lá, estrangeiros, porque aí eles entravam com estrangeiros. Gente, nós não somos estrangeiros. Nós somos daqui. Então, uma das coisas mais absurdas que eu ouvi, assim, e já ouvi, sabe, é dentro da universidade que dizem que é a melhor. E, de fato, até pode ser. Para a população indígena ainda deve muito. Então, tem muita reparação histórica que precisa ser feita e a USP precisa fazer parte desse processo urgente. Bom, e eu queria entrar aqui na fala... Já deu horário aí? Como que estou? Estourou? 2? Meu Deus. E aí eu ia entrar na fala da parente Anari Pataxó, um pouco começando um pouco a falar sobre essa retomada, né, que eu acho super interessante que ela diz, que é essa retomada da língua indígena do seu povo, e é ali uma retomada importante porque eu acredito que o que está acontecendo, e eu tive experiência no meu projeto de pesquisa, por quê? Porque eu estou estudando uma região onde viviam Guaranis Kaiowá, Guarani Mbiá e Guarani Andeva. Eu sou em Andeva. Ali na região do Portal do Paranapanema, Barão de Antonina, tudo. E grande parte desses indígenas foram transferidos para a região de Bauru. Então formou assim uma região da diversidade linguística, ou seja, colocaram 3 diferentes
línguas, né? Ou um tronco que era o mesmo tronco, mas não eram a mesma língua. Aliás, era muito diferente. O Kaiowá, o Mbiá e o Nhandeva são coisas totalmente diferentes. E eles estavam ali, estão até hoje no mesmo lugar. Então, tem também uma outra questão de quando um linguista, para a gente refletir também tenta criar uma ideia de uma fala única para os povos. Isso acontece muito. Entendeu? Então, quer dizer, ali tinham 3 diferentes línguas. Falou, não, a partir de agora nós vamos criar uma língua só, porque aí eles vão se entender através da intervenção da linguística de alguns acadêmicos não indígenas. Então, você já começa por aí, para a gente poder pensar. Então, quando a gente faz esse caminho de volta, eu acho que os indígenas têm muito que fazer isso mesmo, porque a gente acabou, dentro, por exemplo, do programa Pindorama da PUC, onde eu estudei eficiências sociais, a gente acabou fazendo muito disso. A gente voltou muito, fez muito o caminho da volta. A gente precisava fazer o caminho da volta para a gente poder entender todos esses processos, né? Da destruição da língua, da destruição da cultura, da destruição do território. A gente falou muito isso aqui, né? Destruição de território, destruição de línguas. Então, a gente... eu entendo que isso é super importante, e esse caminho, a maneira como a gente vai criando, é um método, né? Que você cria um método, uma metodologia que você nem está pensando, né? Como ela disse, eu não estava nem pensando nos conceitos. Quando eu fui ver, eu já estava faz tempo. Eu já estava fazendo faz tempo esses conceitos, só que eu não sabia que tinha esse nome. Né? Então, quer dizer, a maneira como os indígenas também têm uma série de construções de conhecimento, partindo, né, da própria ideia, da história do seu povo, e que eles vão construindo, né, vários alfabetos, vão ouvindo os mais velhos, existe essa junção da tecnologia, mas também existe também esse cuidado, né, em ouvir os mais velhos, porque a gente sabe que a tecnologia também ela é super perigosa, né? Dependendo da maneira como a gente a utilizar, ela traz um lado que pode ser dolorido. Então, as comunidades indígenas também precisam pensar como utilizar essas tecnologias. Mas essas tecnologias, quando é utilizada para o bem, ou para até montar um acervo, até porque a gente sabe que grande parte do acervo das populações indígenas também foi negado. Tem muita coisa sobre a população indígena que não existe, não está... não existe um material para a gente poder olhar, para a gente ver, para a gente poder entender, para a gente poder fazer as nossas reflexões. Então, o que os indígenas estão fazendo? Estão tendo que construir o novo. Os indígenas estão tendo que trazer as suas reflexões, os seus métodos próprios, e trazendo a comunidade, assim, eu achei super bacana que ela falou, a gente era poucas comunidades, agora nós somos 160. Então, me parece que isso deve ter dado certo, né? A coisa está crescendo. Então, é um pouco, eu acho que é isso, né? Você vai criando isso, e as coisas vão surgindo, vão surtindo efeito. Vou dar um exemplo. Quando a gente começou aqui, fazer o caminho da volta, porque eu participei de um projeto para universitários aqui em São Paulo. A ideia era só... Começou em 2001, lá na PUC, e a gente começou com 22 indígenas. Hoje já passaram 200 indígenas por lá. 100 se formaram, 100, infelizmente, não conseguiram terminar, por diferentes processos. Coloca-se aí a questão financeira, a questão social mesmo, porque viver na cidade de São Paulo, a gente sabe que grande parte dos indígenas estão na periferia. Então, isso significa que são trabalhadores, são assalariados e são proletariados, né? Então, isso significa que muitos deles não têm condições de continuar numa universidade como a PUC. Então, muitos acabaram abandonando. Então, a questão não é por ser indígena, a questão é por ser pobre mesmo, por estar num lugar onde a elite brasileira, infelizmente, não tinha como fazer parte daquele processo. Então, só que os indígenas que estavam ali, e que continuaram ali, fizeram, muitos deles, eu tinha prazer de olhar o trabalho de muitos dos meus colegas, que contavam e faziam o caminho da volta. Foi o que a nossa parente fez aqui.
ela fez o caminho da volta para poder revitalizar e trazer de novo a língua do povo dela. E olha só o que ela conseguiu fazer. Ela disse que, quando ela ia ver, os indígenas já estavam cantando, já estavam falando, ela nem sabia. Já tinha alguém passado a língua para um, para outro, e a coisa foi crescendo, crescendo. E é o que a gente está tentando fazer aqui, crescer a presença dos indígenas também na universidade. Parabéns. Queria agradecer imensamente. Todo esse evento foi pensado e feito em todas as suas etapas com muito carinho, muito cuidado. E essa etapa também não foi diferente. A gente sente, né, o carinho, a sensibilidade e a atenção que vocês tiveram nesse momento. E isso também é parte dessa floresta de saberes, né? A gente fica muito grato por isso. E agora a gente vai mudar para a sala ali em frente do auditório para assistir o documentário e finalizarmos com um cafezinho juntos. Pode ser, pessoal? Muito obrigada.